Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Lopes e eu vou estar explicando para vocês aqui um pouquinho sobre a metodologia de trabalho da consultoria, né? Então vamos lá, eu vou mostrar através dessa apresentação. A sua apresentação vai girar em torno da sua empresa. Então vamos lá. Aqui eu tenho, né, o primeiro passo, o primeiro tópico que a gente vai desenvolver para você conhecer um pouquinho melhor. Quando a gente chega numa empresa, a gente desenvolve a questão da missão, da visão e dos valores, ou seja, a cultura organizacional dessa empresa. O que significa isso? Significa que nós entendemos a realidade dessa empresa e automaticamente nós desenvolvemos essa cultura. Caso ela já exista, a gente vai avaliar como funciona essa cultura e vamos fazer as devidas considerações, treinar a equipe, deixar a equipe realmente conscientizada em relação a essa ferramenta, que é uma ferramenta de extremo poder dentro da gestão moderna, da gestão arrojada, né? Todas as grandes empresas desenvolvem esse trabalho de ter uma boa cultura organizacional e isso não é em vão. Então, nós da Projeta, nós estamos aí no caso estendendo isso para a sua pequena e média empresa. Mesmo você tendo um empreendimento um pouco menor, né, que não tenha o potencial de mercado que as grandes companhias, a gente vai trazer uma gestão de qualidade para você, facilitando e te dando esse acesso, ok? Enfim, vamos lá. Um outro passo que a gente aborda e que a gente deixa bem claro na consultoria é que toda empresa precisa ter um organograma muito bem definido, né? Como funciona isso? Um organograma nada mais é que uma pirâmide, né? Desde o número 1, desde o fundador da empresa até o último funcionário, até aquele estagiário que você contratou para lhe ajudar no dia a dia, enfim. Tudo tem que ficar muito claro, por quê? Porque o organograma mostra a questão hierárquica, né? Eu vejo muito, né, em algumas empresas que a gente dá consultoria, é que o organograma não é respeitado. Então você tem lá o dono da empresa, que no caso assume um cargo de diretoria, e esse diretor da empresa, ele tem um gerente, né? Vamos dar um exemplo, um gerente comercial, e ele tem lá 10 vendedores, né? Então seria ele como diretor, abaixo dele o gerente, e abaixo do gerente ele tem os 6 vendedores. Então essa seria a base dessa linha do organograma. E a linha hierárquica seria justamente essa, né? Seria diretoria, gerência e a equipe de vendas. E acontece muito de você ver a equipe de vendas indo conversar direto com o diretor, né? Ele acaba não respeitando ali o gerente, ele acaba não seguindo aquela linha de hierarquia. E isso é muito ruim, por quê? Porque o diretor ele tem N problemas para resolver. E ele muitas vezes está resolvendo coisas que o gerente poderia estar resolvendo. Na verdade, esse gerente, ele é pago para isso, né? Ele é pago para gerenciar, né? A gente costuma dizer que existem 3 níveis, né? Você tem o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. A diretoria, no caso, ela tem que ficar no nível estratégico. Ela tem que ser a cabeça pensante daquilo ali, para que ela tome decisões bem fundamentadas, para que a estratégia da empresa, a estratégia de longevidade dessa empresa funcione. No caso, o gerente ele fica no nível tático, ele fica no meio, né? Ele vai ficar bem aqui, assim, né? Bem no meio. Então, o nível tático é um nível de liderança, ele é um nível que ele acaba escutando tudo que tem aqui em cima, né? No primeiro momento, que seria a diretoria, e ele acaba passando para todo mundo que está aqui embaixo, no caso, que seria a categoria operacional de um organograma. O que seria operacional? Quem realmente realiza, quem realmente faz as coisas acontecerem, tá? Outro ponto que a gente também faz, que é extremamente importante, é a entrevista com os funcionários. Geralmente no método presencial a gente vai e faz essa entrevista pessoalmente. Porém, nesse método que a gente vai abordar e atender à distância, nós vamos ter 2 formas, né? Nós vamos primeiro enviar um questionário, né? Para que todos os funcionários respondam. Esse questionário é nos enviado e a gente acaba traçando um pouco o perfil aí da equipe. E se possível a gente pode fazer uma reunião rápida via Skype com cada funcionário para entender melhor aí a questão pessoal de cada um e já entender como funciona e qual é a sua equipe, né? Eu costumo dizer que uma equipe
é o que determina o sucesso da empresa ou não, né? Se você tem uma boa equipe, automaticamente você vai passar a ter mais chances de ter sucesso no que você faz. Outro ponto são os indicadores. Aqui é uma coisa que realmente a gente tem que falar bastante, porque os indicadores basicamente o cérebro aí de toda a consultoria. Toda a nossa consultoria ela vai ser baseada em indicadores, porque se a gente quer atingir resultado, a gente precisa medir esses indicadores, né? Na administração de empresas, a gente usa um termo dizendo que o que não é medido não é gerenciado, né? Se você não tem indicadores que te mostrem o que você está fazendo, você não vai conseguir chegar a lugar algum. E normalmente as empresas que trabalham num método bem tradicional de gestão, bem simples, né? Esse método, a empresa acaba trabalhando apenas o quê? Meta versus realizado. Mas como que ele forma essa meta, né? Como que ele desenvolve, como que ele avalia o crescimento do mercado dele, como que ele distribui isso por vendedor. Aí eu quero vender 100 mil, tenho 4 vendedores, vou lá, divido 25 mil para cada um, mas qual o potencial de cada vendedor, né? Precisa fazer toda uma análise em cima desses números para que a gente consiga caminhar, né, aí trilhar o caminho certo. Então, esses indicadores, nós vamos enviar para você uma lista, onde nessa lista tem todos os possíveis relatórios que nós precisamos. Você pega esses relatórios, gera esse relatório em Excel e manda para a gente, e a gente vai fazer toda a análise em cima desses números e propor para você, empresário, uma série de indicadores. Indicadores esses que vão te auxiliar, né, profundamente, e vão te dar uma tremenda noção de como alcançar resultados, né? Como eu disse, o que não é medido não é gerenciado. Aqui a gente tem, né, os produtos. A gente sempre faz uma análise no portfólio de produtos que você vende, né? Então a gente avalia, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, né, a margem de contribuição do produto, né, qual que é a base que você usa, qual que é a lucratividade que você tem por cada categoria, por cada segmento. Então, geralmente, quando a gente chega nas empresas, não existe segmentos, né? Não existe segmentação da sua base, do seu portfólio de produtos. É tudo solto, né? Eu tenho 20 mil produtos, são 20 mil referências, e aí a gente avalia e faz uma proposta de criar aí alguns departamentos, né? Alguns setores de produtos. Então, se você vende mais de um setor, se você atende mais, por exemplo, eu vendo para cliente PF e para cliente PJ, né? Vamos separar isso, né? Que produto é para um, que produto é para outro, qual que é a consideração de um mercado, qual que é a consideração de outro. Muitas vezes, por pessoa física, você acaba vendendo mais caro, porém em quantidades menores, né? Já para pessoa jurídica, você acaba vendendo quantidades maiores, porém num preço menor. Então, avaliar tudo isso, né? Uma coisa que realmente não é tão simples e que faz muita diferença na sua gestão. Mercado, avaliar mercado, isso é extremamente interessante, né? Como está o seu mercado? O seu mercado vem crescendo, né? As pesquisas que nós temos disponíveis hoje no mercado, por exemplo, o IBGE é uma fonte riquíssima de informações, onde você pode buscar informações do comércio, do varejo, da indústria, da área de serviços, né? Do terceiro setor, enfim, você tem N pesquisas, indicadores que te mostram como que o seu mercado está caminhando. E é justamente isso que a gente vai avaliar. E obviamente que melhor do que ninguém, você conhece o seu mercado. Então você também vai nos auxiliar explicando, porque nós entendemos de uma metodologia de consultoria, aonde a gente vai aplicar e consegue aplicar na maioria das empresas existentes hoje no Brasil. Então, independente do segmento, a gente consegue te ajudar em algum sentido. Eu não digo que eu vou conseguir fazer exatamente todos os tópicos que eu vou lhe passar aqui, porque cada negócio tem a sua particularidade, a sua peculiaridade. Mas eu vou conseguir sim, a gente vai conseguir com certeza entender melhor até com a sua ajuda, porque você entende melhor do seu mercado do que eu, por exemplo, né? Enfim, análise de clientes. Como que nós fazemos isso? Existe um negócio que a gente já descobriu dentro da consultoria ao longo do tempo que a gente vem desenvolvendo isso, que a maioria das empresas não vendem continuamente, né? Não vendem ali
vamos colocar dentro de um tempo aí de 3 meses, dentro de um espaço de 3 meses, a maioria das empresas não vendem para nem 30% dos seus clientes. Então isso realmente é uma coisa bem triste do ponto de vista de gestão, porque você olhar de uma base de 100% de clientes, você não atender nem 30%, existe 70% ali. Ah, mas desses 70% eu vou conseguir vender para todo mundo? Não, realmente, a gente tem que fazer a gente tem que ponderar algumas coisas aí, porque tem pessoas que realmente compraram uma vez e não vão comprar mais. Mas a gente precisa classificar essa base de clientes, a gente precisa dar a devida importância aos devidos clientes, né? E muitas vezes tem muito cliente bom comprando com o seu concorrente, que você despreza, que você não considera, e isso é perder dinheiro, né? Se a gente melhorar aqui a sua base de clientes, né, em 5%, em 10%, imagine você, a gente vai estar automaticamente incrementando na sua receita 5, 10, 15, 20%. Então, quanto melhor a gente conseguir desenvolver esse trabalho na base de clientes, mais a garantia de resultado a gente vai ter. Fornecedores, a gente precisa avaliar quais são os seus fornecedores, né? Muitas vezes acontece aí um negócio que a gente chama lei de Pareto. O que é a lei de Pareto? 80-20. Muitas vezes 80% de todas as suas compras acabam vindo apenas de 20% dos seus fornecedores. Isso é ruim, porque você passa a ter a força de vendas toda na mão dos seus fornecedores. Esse fornecedor ele pode ditar alguma coisa para você, ele pode vir aumentar preço e você simplesmente não ter poder de barganha sobre isso. Você só vai ou compra ou não compra. E às vezes os seus clientes já estão acostumados com aquele determinado produto e você tem que dançar a música que o fornecedor coloca, né? E não necessariamente é assim. A gente vai explicar para você, né, nesse tema aí, que você precisa desenvolver a todo tempo novos fornecedores para que você nunca fique na mão deles, né? Para que você nunca tenha esse tipo de problema, né? Então, ok. Concorrência, é óbvio que você precisa avaliar, isso entra um pouquinho quando a gente vai avaliar mercado aqui, mas a gente destaca, né, a concorrência, porque a concorrência realmente é um fator que a gente deve se preocupar em muito, né? Quais são as ações que ele vem desenvolvendo, qual que é a fatia de mercado que esse concorrente ocupa, qual que é o posicionamento dele diante desse mercado, o que o mercado entende dele, né, desse meu concorrente, se é algo positivo, se é algo negativo, se ele é um cara agressivo, se ele é um cara que me incomoda ou se ele é um cara que não me incomoda tanto. Enfim, aqui MC de produto significa margem de contribuição sobre os produtos. A gente entender qual que é a margem de contribuição sobre cada produto. Porque muitas vezes, quando a gente avalia o seu portfólio aqui de produtos, eu ainda não estou avaliando margem, eu estou avaliando apenas produtos, né? E eu vou lá, divido por setores e tento agrupar isso e segmentar da melhor forma possível para que eu consiga vender isso de forma mais fácil e depois também fazer análises aqui com a base de indicadores de uma forma mais concreta, né? A margem de produto, depois que a gente tem isso aqui já segmentado e totalmente fechado, a gente vem aqui e começa a avaliar as margens. Por quê? Muitas vezes isso pode acontecer dentro da sua empresa, basta você avaliar, que é aqui, né? Basta você medir, porque automaticamente com base em indicadores você vai conseguir gerenciar. Se você medir lucratividade, margem de contribuição de cada produto, da venda de cada produto, eu tenho certeza que você vai identificar que tem produtos que você tem uma margem maior, porém você tem uma venda pequena. Automaticamente isso no seu faturamento se torna irrisório. Então por que não criar estratégias de desenvolver campanhas, né, desenvolver estratégias para vender produtos que têm uma margem de contribuição maior? Né? Por que não amarrar isso, criar uma campanha de benefícios com os seus funcionários, aonde à medida que eles venderem esse determinado segmento de produto que tem uma margem de contribuição maior, eles vão ter uma gratificação maior sobre isso, uma comissão maior, um prêmio, um incentivo, enfim. Agora aqui você já começa a entender que a consultoria ela começa a tomar corpo, né? E aqui a gente vê que a gente está vendo margem de contribuição de produto, mas que automaticamente isso está ligado com concorrência, que isso está ligado ao comportamento dos seus clientes, né? Que isso está ligado diretamente a fornecedor, porque se você comprar melhor, você tem uma margem maior,
isso está ligado diretamente com produtos, com indicadores, com tudo, né? Então você começa a ver que a consultoria aqui ela já começa a tomar corpo e você com certeza já está entendendo o que a gente vai conseguir somar dentro da sua empresa. Vamos para o próximo tópico aqui, posicionamento. O que é posicionamento, gente? Posicionamento, a gente até brinca no marketing que não é o local que você está com a sua empresa, não é a localização física da sua empresa. Posicionamento é qual a posição que você ocupa dentro do seu mercado perante os seus consumidores, né? O que os seus consumidores pensam em relação à sua empresa comparada com esse mercado? Isso é posicionamento. Se você não tiver isso muito bem definido, a gente vai ajudar você a definir isso e vai te dar a direção certa, porque com certeza, quando a gente está no posicionamento correto, a gente consegue atingir melhor os nossos resultados, tá? Campanhas aqui a gente avalia a questão de cargos e salários, né? Se os salários estão competindo aí, se eles são do mesmo nível que o trabalho executado, né? Eu costumo dizer que a gente precisa ser justo, né, na gestão. A gente não pode, quando a gente faz qualquer coisa de errado, né, qualquer coisa tipo de sonegar imposto, ou simplesmente não registrar um funcionário, ou paga mais e registra com menos, isso acaba gerando toda uma série de fatores que desmotivam o trabalho, né, da sua equipe e automaticamente essa equipe não produz tanto. Então aqui a gente faz uma avaliação de acordo aí com a base sindical, né, do seu segmento. A gente faz uma análise de salários que o mercado vem pagando, né? A gente pesquisa muito isso, porque isso é extremamente interessante. O que o seu concorrente, por exemplo, paga, né, para os vendedores, quais são as campanhas de benefícios, isso ajuda bastante. Política de preço entra justamente, gente, a política de preço eu não vou me estender muito porque entra justamente aqui e aqui, né? Você vê que uma coisa já começa a ter bastante link com a outra. Então, muitas vezes eu posso melhorar a minha política de preço, né? Eu posso criar uma série de coisas, a gente vai ver promoção um pouco mais para frente, né? Que entra aqui também a promoção, sazonalidade, né? Entender o mercado, né? Esse mercado seu tem sazonalidade, o seu mercado ele tem picos, né, de faturamento, ele tem quedas. E por que isso? Tem muito mercado que vive de sazonalidade, né? Todo mercado passa por esse serrote de faturamento que a gente diz, né, a grosso modo, né, essa montanha russa que você pode ver aqui, né, que desce, sobe, desce, sobe. O objetivo da consultoria é tentar deixar o mais alto possível, mas de preferência linear, né, a gente tentar deixar um pelo outro faturamentos iguais, porque isso gera um fluxo de caixa mais consistente, isso automaticamente você consegue pagar suas contas de forma mais ordenada e automaticamente te dá mais saúde financeira, né? Te dá mais lastro, né? Mais base para que você possa investir em novos projetos, para que você possa investir em novas ações, né? Qual que é o objetivo principal da empresa, né? Qual que é o seu objetivo como empresário, como gestor? O que você quer, né? E aí a gente vai amarrar isso aqui, né? Dentro da missão, visão e valores, né? Dentro do organograma, traçar indicadores que realmente façam com que você atinja o seu objetivo, né? Porém, você tem que respeitar toda essa série de fatores, né? Aqui também, né? Eu me preocupo com os meus funcionários, né? Com as pessoas que estão ligadas direta ou indiretamente a mim em relação à remuneração, né? Empresas que pagam bem, na maioria das vezes, tem grande sucesso no comprometimento e envolvimento por parte do colaborador, né? Reuniões, né, treinamentos, a gente sempre fala isso, que a gente precisa fazer treinamento o tempo todo, a gente precisa estar reunindo equipe, a gente precisa estar mostrando para a equipe técnicas novas, isso você vai ter, né, na consultoria. A gente tem disponível aí o Vendedor Classe A, que são praticamente 9 horas de videoaula, isso já está tudo disponível para você num portal, né? Você vai colocar um login, uma senha e você vai assistir lá conforme as aulas vão sendo liberadas, né? Em uma sequência cronológica. Você vai ter 9 horas de conceito. A gente também vai disponibilizar materiais, né? Para que você faça a reunião com a sua equipe, que você consiga desenvolver ela e enfim, e atingir o seu resultado, né? Que é o principal.
ERP, o que é um ERP? Né? É justamente aqui, nessa imagem aqui de sistema. É justamente o sistema de gestão que você tem aí no seu computador que controla entrada, saída, estoque, emissão de cupom fiscal. Isso se chama ERP, tá? Então, é uma sigla em inglês, né, para sistemas de gestão administrativa. Então, a gente vai avaliar o seu ERP, se ele é um ERP que dá um número de indicadores legal, né? Muitas vezes, muitas empresas acabam optando por coisas baratas e o barato ele acaba sendo muito cru, né? Ele não te dá base nenhuma de número, né? Você basicamente só emite nota, dá entrada em mercadoria, saída e emite nota. Tem muito sistema que é barato, hoje vendido na internet, né? Que as empresas acabam, algumas empresas acabam aderindo e que não, ela não é muito a sua amiga não. Esses sistemas eles não são bons, né? E automaticamente esses sistemas não vão somar com o seu crescimento. Então a gente faz uma avaliação do seu ERP e a gente fala se ele atende às expectativas, né, dessa metodologia que a gente tende a implantar ou não. Né? A gente, nesse caso, é bem sério. Óbvio que a gente também não vai ficar dando muito custo para você. Eu não vou também falar para você colocar um TOTOS, não vou falar para você colocar um SAP, eu não vou falar para você colocar ferramentas de gestão que são caras. Mas existem ferramentas de gestão medianas, né, que tem um custo-benefício ótimo e que vai atender a todas as nossas expectativas e objetivos, né? Aqui, né, tem que girar em torno disso aqui. Turnover, o que seria o turnover? Né? O turnover nada mais é que a rotatividade dos seus funcionários. Você tem um turnover alto? Se você tem um turnover alto, realmente você precisa melhorar isso aqui. Né? Você precisa melhorar de alguma forma a gestão da sua empresa para que você consiga garantir a permanência dos seus colaboradores e funcionários. Né? Isso é muito negativo, porque funcionários que rodam muito, né, automaticamente vão te dar uma perda muito grande, vão te dar uma dor de cabeça muito grande, porque você não vai atingir sucesso, todo momento você está tentando contratar não é fácil, você é empresário ou gestor sabe do que eu estou falando, às vezes você passa 2 ou 3 meses para contratar uma pessoa boa, e mesmo assim às vezes se surpreende de forma negativa. Aqui, o número 1 da empresa, você é gestor, você é empresário, você é diretor, você precisa, né, mostrar para todo mundo que você realmente está disposto a fazer tudo isso aqui que a gente está apresentando para você. Se você não estiver disposto à mudança, o interessante é nem começar a consultoria. Por quê? Porque o número 1, ele é o líder, ele é, o próprio nome diz, o número 1, ele passa a ser a referência da empresa. Né? E você tem que ser exemplo para os seus funcionários e fazer com que eles entendam tudo isso aqui da melhor maneira, que entendam que isso é em prol de crescimento. A empresa crescendo, as pessoas crescem automaticamente, todo mundo se dá bem. Né? Enfim, aqui nós temos a questão da venda, da pré-venda, venda e pós-venda. A gente faz todo esse acompanhamento, a todo tempo a gente está desenvolvendo isso e você vai entender, aqui não tem muito que a gente ficar explicando, mas aqui a gente tem uns processos bem interessantes onde a gente vai vender bem, vai treinar a sua equipe para vender bem e vai criar processos de pós-venda, que são os processos e trabalhos que a gente chama projetos de fidelização da sua base de clientes. Se você lembra que nós falamos aqui, né, que nem 30% dos seus clientes acabam voltando a comprar contigo, você precisa fazer um trabalho bem feito de pós-venda, para que esse cliente do pós-venda volte na venda, e do pós-venda volte na venda. E aí ele aumente aqui, né, a gente tem um aumento aqui dessa base de clientes compradores, que é o grande objetivo. Criar campanhas de benefícios, né, o funcionário do mês, criar alguma coisa que agrade o funcionário e que motive esse funcionário. Existem 2 formas de você motivar um funcionário. Existe a forma de premiação, que a gente chama de premiação pecuniária, né? Que é você dar dinheiro para o seu funcionário, e a gente tem a premiação que a gente chama aí de gratificação premium, né? Esse premium justamente é a tradução de prêmios, né? De você presentear a pessoa não com dinheiro, e sim com algum objeto ou com alguma prestação de serviço, né? Muitas empresas que a gente trabalha e que a gente aplica a metodologia,
a gente coloca, por exemplo, né, o vendedor que se destacar mais, né, no mês, a gente dá para ele um jantar juntamente com toda a família, né, estipula um valor ali, e essa pessoa ela vai desfrutar de um momento de entretenimento, de um momento de alegria, de um momento de descontração, né, totalmente fora do ambiente de trabalho, né, porque o ambiente de trabalho ele não é um ambiente, por mais que o ambiente de trabalho seu seja agradável, o trabalho ele é pesado, né? Você passa um terço do seu dia envolvido com o seu trabalho. A gente hoje vive, né, em pressão do tempo, a gente vive com uma série de problemas. Então, nem sempre o dinheiro é a melhor saída, né? Ele foi o melhor vendedor. Você chegou, deu R$ 200 na mão do seu melhor vendedor como prêmio, isso é um exemplo apenas, né? Ele vai chegar, vai gastar, ele não vai nem lembrar, daqui uma semana ele não sabe nem aonde que ele empregou esse dinheiro, né? De que forma ele gastou, ele só sabe que ele não tem mais o dinheiro. Se ele estiver passando por uma dificuldade financeira, realmente os R$ 200 vai ajudar. Mas, se você premiar ele, por exemplo, como eu disse, né, com um jantar, onde ele vai poder levar a esposa e os filhos para desfrutar de algo que ele conquistou com o próprio suor, com o próprio esforço, isso é extremamente gratificante, né? Esse funcionário ele vai se sentir mais motivado, ele vai se sentir mais pronto para se doar mais, né? E você pode ter certeza que no mês que vem ele vai se desdobrar, fazer do possível e o impossível para estar ali entre os melhores vendedores, disputando novos prêmios, novas condições, né? Isso dá uma motivação muito interessante dentro do clima organizacional, né? Enfim. Aqui, se você trabalha com venda externa, né? Se houver possibilidade da gente desenvolver um trabalho, né? Envolvendo a questão geográfica da onde você atua, da sua região de atuação, a gente vai desenvolver. Então vamos dar um exemplo clássico aqui. Você tem uma série de vendedores externos e a gente vai dividir isso geograficamente, onde a gente vai estipular áreas e essas áreas de cobertura a gente vai criar um sistema de gestão com base nesses indicadores que eu disse aqui no início, para controlar a questão geográfica, né? Então, hoje grandes empresas trabalham muito essa questão. Qual que é a minha área de cobertura, o quanto eu consigo cobrir, né, dessa área de cobertura, qual que é a minha efetividade em vendas, enfim, né? Opa, vamos lá. Promoções. A gente vai ajudar você a desenvolver um calendário de promoções. Então, diante de todas as análises, né, de indicadores, de produtos, de clientes, de margem, política de preço, sazonalidade, a gente pode pegar, né, nos picos mais baixos aqui, nos períodos baixos da sua sazonalidade, a gente pode vir e criar algumas promoções com o intuito, obviamente, de aumentar a venda. Às vezes a gente abaixa um pouquinho, né, a margem de contribuição do produto, mas consegue, através de uma promoção, vender mais produto e automaticamente aumentar o faturamento e deixar de forma mais linear aqui essa sazonalidade, né? Esse gráfico de faturamento seu. Então, é uma coisa que a gente costuma fazer sempre, sempre propondo novas ideias, promoções, porque hoje no mercado a gente tem que criar novas formas de vender. Eu costumo dizer que quem não criar novas formas de vender, quem não criar novos métodos de entregar valor ao seu cliente, com certeza já está passando um pouco de dificuldade, mas vai aumentar essa dificuldade e as coisas vão ficar um pouquinho mais complexas e mais difíceis para esse tipo de pessoa. E ao final, a gente fazer, né, aqui a análise de tudo isso que eu estou te passando. Então a gente monitora isso semanalmente, né, a gente vai ensinar você também como a fazer isso para que você consiga desenvolver também esse trabalho. E aí, não sei, às vezes ao término do contrato, para que você consiga, né, tocar boa parte dessa metodologia que a gente implantou num período de 6 meses. Obviamente que o ideal é que você sempre tenha um apoio profissional, que você sempre tenha pessoas qualificadas para fazer esse trabalho, pessoas que se dedicam apenas a isso, né? Alguns clientes me perguntam, né? Mas por que eu tenho que contratar uma empresa de consultoria? Porque o nosso foco é só esse. Muitas vezes o seu foco é vender material de construção, o seu foco é vender brinquedos, o seu foco é vender itens de papelaria, o seu foco é vender produtos voltados para a área de tecnologia. Às vezes o seu foco é vender necessidades básicas e primárias, né, como confecção,
como alimentos, né? Você tem um supermercado. O seu foco é realmente um, né? E quando você tenta entrar em outros campos, né, passear por outros universos, você acaba, obviamente, tendo uma dificuldade. E muitas vezes você começa a fazer e não termina. Eu tenho certeza que isso também acontece com você que está me escutando. Você começa e muitas vezes não termina as suas atividades. Por quê? Porque você tem uma série de outras coisas para fazer. E o seu foco não é cuidar, né, implantar toda essa metodologia. O nosso foco é só esse. Nós fazemos só isso, somos especialistas nisso, trabalhamos aí, já atendemos mais de 30 segmentos, né? Então com certeza algum segmento vai ter relevância, algum segmento que nós já atendemos vai ter relevância com o seu negócio, e eu tenho certeza que a gente vai desenvolver um ótimo trabalho e te entregar resultados. Uma coisa que eu sempre costumo dizer, né, é que o nosso trabalho ele é pautado em resultado. Então, a todo tempo a gente vai estar fazendo reuniões presenciais, por mais que você tenha optado pela modalidade à distância, onde a gente vai ceder toda uma parte do material em um portal, onde você vai poder assistir os vídeos, assistir as apresentações, a gente vai ter reuniões também à distância, porém, né, de forma presencial. Você de um lado e a gente aqui da equipe do outro. Ok? Gostaria de agradecer bastante vocês, a atenção. Foi basicamente aí 30 minutos de apresentação, mas eu creio que eu tenha conseguido mostrar para vocês o grande intuito e a grande realidade dessa nossa consultoria. Ok? Um grande abraço para você e aguardo o seu contato.